Fala galera, antes de começar o cast, esse ano de 2021 fazem 80 anos que a Mulher Maravilha existe e é uma das nossas personagens favoritas, e por isso a gente fez esse cast falando sobre a trajetória dela no DCU. Fica ligado, espero que vocês gostem. Forte abraço. Bem-vindos a mais um Mesa Cast, o seu podcast do Mesa pra 4. Quem vos fala hoje é Tamires Marciano. Nos conhecemos no último Mesa Cast sobre o Falcão e Soldado Invernal, lembra? Mas hoje estou aqui representando as guerreiras de Themyscira. E comigo temos a cosplayer master da nossa querida Mulher Maravilha, Daiane Abreu. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite de novo. Tô amando, só vamos. E acompanhando o bate-papo, temos ele, o nosso querido, o nosso amado Efraim Fernandes. Fala galera, vamos fazer um bate-papo aqui sobre a trajetória da Diane Prince nos filmes da DCEU. Espero que seja um papo bem bacana e com certeza vai ser. Então galera, vamos lá. Assim como eu, o Efraim é um grande fã da Mulher Maravilha. Então, no Batman vs Superman, temos a introdução da Mulher Maravilha no DCEU. Ela tem uma pegada um pouco mais, vamos dizer assim, bem diferente do que a gente viu agora no último filme dela. Qual é a ideia que vocês têm sobre isso? Então, isso é o que me deixa um pouco confusa durante a construção do personagem dela, porque a gente foi apresentada de uma forma, com a Mulher Maravilha, com Batman vs Superman, aquela amazona, guerreira. Tudo bem que a gente não tinha ainda o filme solo dela, a gente não conhecia direito a personagem, mas essa introdução já deu para perceber que ela seria uma badass, que era porrada mesmo, uma super-heroína, bem estilo Zack Snyder, que a gente conhece com o Batman, que apareceu, com o Superman. Então isso ganhou muitos corações, então várias pessoas começaram a amar a Mulher Maravilha depois dessa aparição, de toda essa construção nesse filme da primeira aparição dela. E com isso fomos pro primeiro filme solo dela em 2017, que aí de vez o pessoal amou, percebeu que realmente era, vamos lá, tem que derrotar esses caras, a gente tem que ir pra guerra. A gente vê uma versão inocente da Diana, porque ela nunca tinha saído da ilha de Themyscira, e com a chegada do Steve lá, ela começa a perceber as responsabilidades que ela precisa ter como uma amazona, né, como uma deusa, que ela precisa ajudar a humanidade para ser uma pessoa boa. Ela tem que ajudar porque é o que ela precisa ser feito, que precisa ser feito. Então, mesmo com essa inocência de que não, a gente tem que salvar os seres humanos, eu vou ter que ir junto com o Steve, a gente percebe que ela tem essa carga badass, que ela tem que bater mesmo, tem que derrotar. E no segundo filme, eu pelo menos percebo que isso foi deixado um pouquinho de lado. Pelo menos a forma que foi tratada no primeiro filme não foi tão usada no segundo. A gente percebe uma Diana muito humana. Ela tá escondida, né, da humanidade durante todo esse tempo, tá em luto durante todo esse tempo por causa do Steve, nunca se relacionou com nenhuma outra pessoa, pelo menos não foi dito no filme. E parece que ela tem um pouco de... Ela tem a tristeza dela, a amargura dela, e eu entendo a temática do filme de abordar isso, porque a gente entende que provavelmente ela deve ter sofrido muito com essa ausência do Steve, porque realmente foi como se fosse a família dela durante aquele momento que ela saiu de Themyscira. Ele, o pelotão, né, que foi junto com ela pra guerra, e aquela secretária também, que tem até no início do filme a fotinho dela com ela, bem velhinha. Então ela foi a família dela fora da ilha. Exato. Né? Foi o contato que ela teve com o mundo, né? Exato. Então, provavelmente morreu, né, depois desses anos, e ela se viu sozinha nesse mundo, e provavelmente isso deve ter quebrado ela, né? Ela se isolou, não quis mais ter nenhuma amizade, porque ela sabia que um dia ia perder. E isso é bom de retratar no filme, só que parece que não teve um equilíbrio do jeito que foi no filme de 2017. As lutas foram diferentes, entende? Então, eu até estava vendo uma entrevista que teve com a Peri e a Gal, que elas queriam trazer um modo de luta diferente para Diana nesse filme.
que elas até estavam assistindo, acho que uma peça do Cirque du Soleil, e elas viram aquelas acrobacias, toda aquela elegância do Cirque du Exato, Soleil. tem uma graça nos movimentos, né? É diferente, Sim. é diferente. É diferente, mas assim, na teoria é incrível elas colocarem isso em prática, só que na prática, no filme, pra mim pareceu muito irreal. Eu não consegui comprar aquela Diana, parecia que não era uma coisa real. Eu não sei se é o meu gosto, entende? Que eu gosto de que aquela porradaria, tem que combater o crime na porrada. E para ela era muitas cenas assim, eu não sei se é family friendly, eu não tava curtindo a vibe desse filme desse jeito. Eu tava querendo um equilíbrio do que eu vi no filme de 2017 com esse filme. Mas eu entendo a proposta dela. Infelizmente, a gente não vai agradar todos os fãs. Teve vários fãs, provavelmente aqueles mais antigos, nostálgicos, tanto que aparece até a Linda Carter no final, que amaram esse filme. Esse filme é muito nostálgico, tanto que passa nos anos 80, as pessoas conseguem se identificar, e isso comprou uma parte dos fãs, que provavelmente podem ter sentido falta no primeiro filme, mas que amaram também, só que nesse, a gente já estava acostumada com um tipo de Diana. E nesse filme, parece que veio uma outra, entende? Mudou muito pra mim. Então, a impressão que eu tive, Dai, foi o seguinte: a gente no BVS é um filme que eu gosto muito, mas eu reconheço que tem alguns problemas ali e tudo mais. E assim, eu não vi de fato uma função narrativa para Diana. Eu gostei muito dela porque foi a aparição dela. Porque, na verdade, sim, eu tenho a impressão de que deveria primeiro haver, né? O Caminho das Pedras que a Marvel fez no cinema, eu acho que a DC poderia fazer, que é ter os filmes solo, para depois você ter uma justificativa para juntar essa galera. Então, eu achei que tem muita coisa socada em BVS. Ok. Sim. E aí, o que acontece? A gente tem esse vislumbre da Mulher Maravilha. Cara, quando aparece a Mulher Maravilha do lado do Super-Homem do Batman, e o Super-Homem vira e fala: ela tá com você? Não, achei que ela tava com você. E vem começa aquela trilha. Puta que pariu! Mano, eu surtei no cinema vendo aquilo. E eu virei e falei assim, cara, eles precisam de fato fazer um filme que seja essa Mulher Maravilha guerreira, porque ela tem esse lado, esse lado porradeiro, o lado guerreira, e ela também tem esse lado de candura, esse lado de ter paixão e tudo mais. E eles conseguiram fazer isso, ao meu ver, no primeiro filme da Mulher Maravilha. Eu gostei bastante. Eu acho que a Perry, ela conseguiu beber bastante da fonte do Zack Snyder. Sim, e ao mesmo tempo exato. conseguiu, né, trazer um tom na história que é dela. E a gente tem a história. Eu gosto bastante de Mulher Maravilha. O terceiro ato eu acho um pouquinho problemático, mas assim, isso é uma coisa que eu tenho nos filmes da DC de uma maneira geral. Por quê? A Diana, ela, como você falou, ela tem um conhecimento do mundo muito grande, um conhecimento teórico. Então ela tem um contato com o Steve, tem um contato com os outros personagens, então ela cria esse vínculo, essa amizade, essa família. E aí o que acontece? Conforme ela vai vendo as coisas e ela vai aprendendo as coisas empiricamente, né, porque tá lá, tá vivendo, tá experienciando e tudo mais, eu acho que no final, eu acho que ela deveria ter uma transformação maior dela, uma transformação diferente, porque mesmo ela matando aquele cara que ela achava que era o Ares, né, ela ficou assim, não, mas deveria ter acabado a guerra e tudo mais e tal, mas quando você mata o deus da guerra, você acaba com tudo e tal. E aí o Steve, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, talvez eles queiram isso, sabe? Exato. Talvez isso esteja dentro deles. Então, aí tudo bem, ela vai, combate o Ares, mata ele, e tipo assim, a guerra acaba instantaneamente. Eu acho que seria mais interessante se os desdobramentos da guerra continuassem, mesmo que o Ares não estivesse mais ali, mas essa influência dele continuasse até de fato haver o fim da guerra. Mas isso aí é porque eu sou meio fã chato, entendeu? Mas isso tem uma razão, porque a gente vê, isso passa na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente sabe que tem uma Segunda Guerra Mundial que acontece e não tem mais a influência, digamos assim, do Ares. Então, meio isso fica no ar. Como que ela ajudou na Segunda Guerra Mundial? Ela ficou isolada? A gente fica meio assim, tudo bem, ela ajudou, e por que não ajudou na Segunda Guerra? Por que a gente não tem um filme da Diana na Segunda Guerra Mundial ajudando também a humanidade? Então, fica um pouco confuso. Isso que é a questão dos filmes da DC. Os filmes não foram organizados do jeito que deveriam. Então, eu concordo com você que no Batman vs Superman deveria ter tido um filme solo do Batman,
deveria ter tido um filme solo antes da Mulher Maravilha para esse filme, porque a gente ia se encontrar esses personagens no filme único, que nem aconteceu com a Marvel, entende? Então, para mim, ia combinar mais desse jeito, porque a gente ia saber mais dos personagens, a gente ia ficar mais empolgado para ver a junção deles durante o filme, para poder combater um inimigo, que isso é uma coisa que também me entristece pra caramba durante a divulgação do filme, do Batman vs Superman, que eles entregaram nos trailers, nos finais, né, nos trailers finais, o Apocalipse. Fiquei mal, cara, como que vocês colocam o plot twist do filme no trailer? Falta de preparo. Não é possível, cara. Por que foi colocar o Apocalipse, que era uma coisa assim que a gente ia estar lá no cinema e ver que, caraca, trouxeram o Zod de novo e ele tá como Apocalipse. Caraca, agora eles vão ter que se desenrolar para conseguir combater ele. Não, já deu isso no filme. No trailer, entende? Mas eu acho que não era nem pra ser o Apocalipse. Parece que essa coisa de ter a Liga da Justiça e ter que ser o vilão, né? O plano de segurança do Lex ser o Doomsday, o Apocalipse, é porque a Warner virou isso. Olha só, a gente tá engolindo barriga, a Marvel tá na frente, a gente precisa ter a morte do Super-Homem cara, pra juntar a Liga pra trazer ele. Então ficou tudo meio corrido. Meio não, né? Bastante corrido. Bastante corrido, exato. E isso prejudicou pra caramba a trilogia do Zack, todo o desenvolvimento dos filmes. E, cara, começou tão bem. Homem de Aço, eu já tava assim, nossa, vai introduzir cada personagem da Liga da Justiça, a gente vai ter um filme épico da Liga da Justiça, mas não. Aí foi colocando rápido, porque, que nem você falou, tinha que ser rápido, porque a Marvel tava na frente e a gente tem que ganhar dinheiro também, não pode ficar assim. A Warner sempre sendo a Warner, entende? Eu acho que tá faltando um planejamento aí, mas... Muito. Assim, a gente tem, né, o universo cinematográfico da DC, ele existe, mas ele não tá tão bem desenvolvido assim. Infelizmente, não tem nem comparação com o da Marvel. Olha como tá o universo da Marvel. Tá agora com as séries que elas estão se interligando com os filmes, que tá toda a história se interligando. É um outro nível de organização. Infelizmente, a gente não tá nem perto disso. Até que também aquela parada, né? São mais de 10 anos, né, fazendo esse universo da Marvel. Então eles tiveram tempo para acertar e para errar. Então eles sabem onde eles podem estar jogando. Eu acredito que existe sim uma falta de estruturação melhor interna da Warner, né? Sabe? Eu acho que poderia ser melhor. Aí, enfim, aí a gente tem Mulher Maravilha 84, que não, apesar de ele estar dentro desse universo cinematográfico da DC, desse mesmo universo, né? Sim. Que a gente tem o Batman, o Super-Homem, a Mulher enfim, essa galera da Liga da Justiça, o filme ele não me soa estando no mesmo universo. Parece que está interpretando uma outra versão da Diana, porque tem coisas aqui, eu não sei se você percebeu, mas no final de BVS, quando ela está conversando com o Bruce, ela disse que ela se ausentou do mundo por 100 anos. Então, assim, tipo, de 1918 até a data do filme que foi o BVS, que é em 2018, né? 2017, 2018, sim. Ela tava ausente. Só que, cara, ela deu as caras em 84. Pois assim, dá pra perceber que, pelo menos naquela cena do shopping, ela dá as caras, mas, tipo, quebra todas as câmeras de segurança pra ninguém ver. Mas, mesmo assim, o pessoal tá vendo ela, entende? Todo o pessoal do shopping viu ela atuando ali. Mano, o Batman, cara, ele é o maior detetive do mundo. E como é que o cara nunca soube disso? É que eu começo a pensar que são essas pequenas falhas de comunicação internas da Warner na hora de construir esse universo. E outra coisa, cara, eu achei eu me diverti muito vendo Mulher Maravilha 84. Eu também. Um filme que tem muito problema, mas eu me diverti muito. Mas assim, mano, cara, quebrar as câmeras de segurança não apaga as fitas. Pelo amor de Deus, tá lá gravado, né? Assim, ó, eu não sei como funcionava nos anos 80, mas hoje em dia não dá certo. Tudo bem que tem as fitas. O cara tá gravando e as fitas estão sendo gravadas em outra sala, entende? Então, só se ela foi na sala destruir as fitas, mas não mostra isso. Exato. Então é muito confuso. Teve amigo meu falando assim, porque na tiara, quando ela jogou a tiara, né, ela não só destruiu as câmeras, mas tem um poder na tiara dela que desmagnetizou as fitas. Cara, não. Tô falando desse lance das câmeras de segurança, na Liga da Justiça mesmo, ela tá conversando com o Batman, ela fala, não, mas destruí todas as câmeras. Tipo, e agora? Sim, verdade.
Não tem como defender. Não tem como te defender, Diana. Sem querer pular, mas assim, tem pontos do filme solo, o primeiro filme solo da Mulher Maravilha, que é aquela porradaria toda, a Primeira Guerra Mundial, questão do Ares, tudo mais. E temos, como vocês já falaram, o Friendly Family, que é o 1984, que o poder do amor vence tudo. Exato. Vocês acham que o decorrer dessas tretas dentro da própria DC, dentro da Warner Bros., fizeram com que a Patty tivesse essa pegada mais empática de filme? Porque, querendo ou não, a gente perdeu a Diana, que até aparece no Snyder Cut, e ganhamos uma Diana totalmente mais emotiva em 1984. Qual a opinião de vocês sobre isso? É complicado, porque eu entendo que a Diana ia ficar mais emotiva nesse filme, porque o Steve ia voltar, ia ter toda aquela coisa de, meu Deus, eu fiquei mais de quase 70 anos sem ele, fiquei sofrendo, digamos assim, né, vivendo reclusa nessa sociedade sem fazer nada, porque eu estava em luto, eu não estava mais acreditando no que eu acreditava, então só fazia alguns, entendeu, ajudava algumas coisas, uns assaltos de shopping e tal, para não se aparecer, mas eu acho que deveria ter tido nas cenas de ação, eu acho que se trouxesse nas cenas de ação uma Diana que a gente reconheceria dos filmes anteriores, a gente ia gostar mais. Porque eu entendo a questão da Gal e da Peri trazer um outro estilo de luta para Diana, mas ele não funcionou para mim, porque parecia que eu estava assistindo um filme classificado livre, entende? Não Sim. Era um filme que a gente viu de 2017, do Batman vs Superman. Era um filme uma pegada completamente diferente dos outros. Era uma outra Diana ali. Então, o equilíbrio das duas Dianas, tanto a humana, tanto a do amor, quanto a guerreira, deveria ter acontecido nesse filme também. Porque a gente gosta da Diana guerreira. A gente gosta disso. Então, não sei se é minha opinião, porque, que nem eu falei, tem gente que amou esse filme. Aquelas pessoas que são mais nostálgicas, mais saudosistas. Então, para mim, como fã atual da Mulher Maravilha, que começou a acompanhar todo o universo da Mulher Maravilha após Batman vs Superman, ficou faltando isso no filme novo. Então, muita gente se decepcionou, ficou muito hypada e se decepcionou por causa disso, porque a gente não viu a Diana que a gente estava acostumado a ver, que a gente sabe que a Diana é amor também, tanto que na última fala dela com o Ares, no primeiro filme, ela fala disso, que ela acredita no amor, mas a gente viu a outra faceta dela no filme também. Então, nesse filme ficou faltando isso, parecia que não era a mesma Diana que a gente conheceu. Tudo bem que passa todos esses anos desde o primeiro filme. Tudo bem que ela pode ter mudado. Só que não faz sentido porque a gente viu Batman vs Superman. E Batman vs Superman é depois desse segundo filme. Exatamente. É aí que eu falo que tem Esse é o problema. Tem a falta de conversas internas para tentar estruturar. Eu gostei de Mulher Maravilha 84, né? Sim, também é um filme que tem lá seus problemas, tem coisas que eu acho inconsistentes, mas eu gostei dele pelo seguinte, cara, 2020 foi um ano muito escroto. Cara, Sim, foi um ano pesado, sabe? Então, eu gostei da mensagem, por mais que os caminhos do filme não me agradem tanto, eu fiz a crítica desse filme e eu dei pra ele 3 logos. Nós damos no máximo 4 logos, né? Mesa pra 4 logos. Eu dei 3 logos pra esse filme, porque é um filme que a gente precisava estar vendo por ser uma coisa mais leve, por ser uma coisa, sabe? Então eu dei 3 logos por conta desse filme, da mensagem que ele traz. Sim, a mensagem é incrível. Isso eu não posso tirar a coisa boa, né, desse filme. Isso foi incrível, a mensagem que trouxe. Eu chorei pra cacete, eu me emocionei pra cacete. Ficou claro o que a Peri quis trazer com esse filme. E aí eu me dei conta de uma coisa. Ficou também pra mim claro as diferenças, as diferenças entre a visão da Peri e as diferenças da visão do Zack. Porque quando o Zack estava desenvolvendo BVS, ele estava pensando, né, tipo uma Black Ops, né? Tipo assim, a Diana deveria ser uma Black Ops dos deuses, né? E aí, uns meses atrás, saiu uma foto dizendo que eu acho que a foto seria um teste, uma espécie de foto teste, né, o qual ela tá na Guerra da Crimeia, que seria o primeiro filme da Mulher Maravilha, na verdade, que se passaria na Guerra da Crimeia. Sim. E ela tá com a cabeça de inimigos. Então essa claramente é a visão do Zack. Só que aí eu acredito que a Peri tenha chegado, quando estava em processo de fazer o primeiro filme,
Eu acho que a Perry chegou e tentou contra-argumentar algumas coisas, tentando não deixar ela tão violenta assim, querer trazer monstros. E eu achei perfeito. Era isso. A gente quer o equilíbrio. Também não pode ser aquela Diana sanguinária e tal, porque a gente não é essa Diana que a gente quer ver. A gente quer ver a Diana os ideais da Diana, que é o amor, que é a justiça, que é a independência, tem que ser levados a sério nos filmes. Se essa visão do Zack de primeira da Guerra da Crimeia fosse introduzida, teria gente que ia amar, mas teria gente que ia odiar. Para mim, o equilíbrio se deu com o primeiro filme de 2017. Eu amei aquela Diana. Aquela Diana era as duas ao mesmo tempo. E até na versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, porque tem muita gente ainda criticando a Diana dessa versão. De novo, Sim. A incoerência do segundo filme com esse filme, porque se passa no futuro e, tipo, não tem coerência a Diana ter acabado o filme de 1984 daquele jeito, todo amorzinho, com aquela filme mesmo para criança. Eu considero aquele filme muito criança. Tudo bem que eu entendo que a Gal e a Perry queriam ganhar o público infantil também, isso é importante, isso eu compreendo muito, mas e os outros? Fica coerente com o universo e com a linha temporal da DC, entende? Então, a gente viu depois, de todos esses anos depois de 1984, quando voltamos para Batman vs Superman, uma Diana guerreira, que não parecia nada com essa versão de 1984, e depois com se a gente desconsiderar aquele filme horroroso, né, do Josh, não tem aquela Liga da Justiça, e a gente bota o do Zack Snyder, a versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, que é uma Diana que vai lá ela vai salvar o pessoal que está dentro do banco do roubo e vai esmagar cabeças. Ela não precisava ter matado o cara. Assim, é isso, eu fico assim, presta atenção, vamos comparar então com o filme de 1984, aí a gente vê uma Diana que tá lá também no assalto do shopping, e a gente consegue perceber que aqueles assaltantes não eram maus, tanto que a gente percebe que um ficou doido, né, teve uma crise lá e pegou a menininha, a criança, para jogar lá debaixo do shopping, os outros ficaram gritando, não faz isso, que isso? A gente percebeu que não era aquele ponto, eles queriam roubar e ir embora, eles não eram maus por essência. Quando a gente percebe na cena do roubo do banco, no Liga da Justiça, a gente percebe que aqueles caras eram terroristas que queriam trazer a humanidade para os tempos antigos que eles falaram lá. Época das trevas. A época das trevas, olha o nível. E o cara, depois o líder, né, quando percebe que deu errado, quando a Diana vai lá e joga a bomba lá nos ares, ele pega a sangue frio uma arma para aniquilar todo mundo, inclusive as crianças que estavam lá de refém. Ele não pensa nem um segundo que não vai fazer, ele pega a arma, ele ia pegar a dele, aí ele percebeu, não, vou pegar uma metralhadora e vou meter na cara de todo mundo daqui, porque meu plano não deu certo. Agora você me pergunta, dá pra dialogar? Então, nessa cena, é complicado. Eu achei demais essa cena, sabe? Esteticamente, o Zack Snyder, ele sabe filmar cenas de ação, embora eu acho que ele tenha estendido muito o slow motion, né? Eu gosto bastante dessa estética visual dele. Por que eu falo brincando, não precisava ter matado o cara? Uma vez que ela tem a galera atrás e ela pode ricochetear as balas, ela poderia dar o jeito dela de tomar a arma do cara. Ou então é o seguinte, ela junta os braceletes e, sei lá, cria um campo de energia para as balas não bater na galera e ela vai e desarma o cara. Mas eu, particularmente, como fã de filme de ação, e eu cresci vendo filmes de ação, eu gosto dessa coisa de explosão, de luta e tudo mais. É aí que eu... E essa cena foi tão impactante quando eu vi essa cena que eu fiquei assim, caralho, é sério que ela fez isso? Aí foi quando eu comecei... Mas isso é por causa da nossa incoerência com o segundo filme dela. Exato, eu pensei, mano, a Diana, tipo assim, paz e amor, eu quero passar um final de semana com ela e tal, não sei o quê. Pô, nem chama ela pra sair, cara, sabe? Fica um negócio meio extremo, sabe? E aí é quando eu começo a ver, foi aí que eu tive essa ideia na minha cabeça de que tanto a Perry, tanto o Zack, eles têm maneiras diferentes de ver a personagem. Sim. Enquanto no primeiro Mulher Maravilha solo tem esse equilíbrio dos dois, eu acho que no de 84, né, tipo assim,
É como o Jim Lee falou, né? O Jim Lee falou na Fandom do ano passado, cara, a gente tá liberado todas as histórias, se forem boas, é o que tá valendo. Então, cara, eu acho que eles chegaram a um ponto que eles estão pouco se fudendo pra lógica e pra cronologia, de certa Aí forma. é foda, né? Porque aí, como que a gente Vira vai comprar bagunça. o personagem? Como que a gente vai comprar a história? Se a gente não tá Exato. entendendo nada. Vira bagunça. Vira bagunça. Essa história de fazer um universo compartilhado, eu acho que isso já meio que caiu por terra. Eu acho que eles vão manter oficialmente Não, lá. porque Mas, tudo assim, acho que eles vai levar pro Flashpoint, pro filme do Flashpoint. Vai tudo se resolver no filme do Flash. Provavelmente vai ter, que nem estão querendo fazer o filme com o Superman negro, né? Com essa nova versão, esse reboot, que vai ser de outro universo, eles já falaram isso. Exatamente. O universo do Harry, ele é o Superman, isso não tá fora, ele vai ser sempre o Superman desse universo, com a Gal, com o Ben Affleck, só que eles querem investir em outros universos. Então, é complicado, eu tô com medo disso, porque eu tô com medo deles fazerem uma merda. Nos quadrinhos, existe um selo chamado DC Elseworlds, que basicamente é você pegar visões clássicas e você pegar essa visão clássica e mudar ela, né? Subverter os gêneros, subverter algumas coisas, mudar algumas coisas. Então, como o multiverso sempre foi real nos quadrinhos, tanto para Marvel, tanto para DC, eu acho que a DC viu que não está conseguindo estruturar um universo tão certinho, então eles estão começando a pipocar para todos os lados. Eu não tenho problema em ver versões alternativas dos heróis. Mas com medo de dar uma confusão. Então, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, cara, trabalha no ouro da casa, trabalha na Trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha. Pô, esses textos estão bem trabalhados? Beleza. Aí se dá a liberdade de trazer versões alternativas, desde que a Warner deixe claro que esse filme que a gente está vendo aqui é uma versão alternativa, que não tem a ver com aquela. Aí vem uma categoria que eles poderiam fazer na abertura, né, na vinheta, né, tipo um selinho, né, falando de DC Elseworlds ou qualquer outro nome, para a pessoa saber. Que nem tá acontecer, né, com essa, tipo, o filme do Batman, do Robert Pattinson. Eu tô louco pra ver. Eu tô, nossa, ansiosíssima. Aí tem o do Coringa do Joaquin Phoenix. Então, para mim, esses são filmes que nem eles estão falando, são alternativos, não estão introduzidos no universo que a gente conhece canon, né? O atual, né? Da DC. Então, é o selo Black, né? Se eu não me engano. Alguma coisa assim. É o selo DC Black. Isso. Então, é um selo que a gente consegue perceber que não está relacionado. Que nem a gente percebe que o universo do Nolan, do Batman, não está relacionado com isso. É uma outra caracterização do Batman. Então, ok, eu entendo isso. Só que eu queria muito um universo, entendeu? Compartilhado, que nem a Marvel tem. Para mim, nossa, ia ser incrível ver uma construção certinha dos personagens, que nem aconteceu com a Marvel. Nossa. Como você falou, cara, eu acho que o Flashpoint pode ser a saída, né? Eu espero tem que ser, porque a gente tá no limbo. A gente tá no limbo. Caraca, você definiu, a gente tá no limbo, a gente não sabe. Por exemplo, esse lance da Diana que a gente tava comentando, dela ser muito mais casca grossa e tal, não sei o que, etc e tal, eu acho que na história do Flashpoint, eu não sei se vocês sabem, na história do Flashpoint, a Diana ela é muito mais casca grossa, muito mais casca grossa. Ela é uma ditadora, tá correndo tipo a Terceira Guerra Mundial entre os Atlantes e a ilha de Temícera. E assim, cara, a Diana nesse filme, ela tá realmente sangue nos olhos. Então pode ser, não sei, né, porque o diretor de Flashpoint disse que vai ser uma versão diferente, mas talvez, quem sabe, a gente veja a Gal nesse filme interpretando uma versão mais hardcore da personagem. Ela, inclusive, ela postou uma foto, né? Ela recentemente, ela ainda está passando pela terceira gravidez, se eu não me engano. Ela postou uma foto dizendo que ela vai participar de 2 grandes projetos. Essa foto me deixou um pouquinho confusa, porque eu não sei se o projeto que ela tá falando é a gravidez ou é o outro, entende? Para mim ficou meio ambíguo. Mas vamos pensar que foi 2 projetos de filme, digamos assim, produções. É provável. Mas eu também pensei nessa coisa da gravidez, porque ela deixou a barriga bem assim, ela tava mexendo a barriguinha. Aí é um projeto dela também, entende? Não deixei de ser, né? Não deixei de ser, é verdade. Eu pensei que ela estivesse se referindo ao filme Cleópatra, que vai vir,
o Flashpoint. E assim, eu acho que não seria problema ela gravar grávida, porque no primeiro Mulher Maravilha ela tava grávida e gravou o filme, sabe? Acho que ela tava grávida de 4 meses, E, não sei gente, se... assim, não impede nada, porque até a Scarlett Johansson estava grávida acho que Sim. foi no segundo filme dos Vingadores, e eles fizeram os efeitos lá e nem apareceu, entende? Pois é, E ela tava com barrigão. Se fosse até o caso de ser uma cena mais fisicamente, né, mais forte, mais que demanda muito, Dublê. é o caso de usar dublê. Então eu espero que seja o Flashpoint. Eu gostaria muito, muito, muito de ver essa guerra de Atlantis e Temícera. Cara, isso é uma coisa riquíssima e tem um aprofundamento de personagens e apresentação de vários outros personagens. Cara, e já que o lance que a DC tanto tá falando que o multiverso é a chave, se eles estão cantando essa pedra toda hora, cara, por que eles não terminam o Snyder Cut? Porque se você parar pra pensar, o Snyder Cut ele é uma realidade alternativa. Ele não é aquela versão de 2017. Pensando nisso, dá até para fazer um universo compartilhado mesmo, exatamente. A gente só pensar universo compartilhado entre os universos. Imagina, a gente vai ver um filme desse novo aí e aparece o Henry Cavill nesse novo filme do sei lá, depois que aconteceu o Flashpoint, vai dar essa merda toda. E, sei lá, aparece, ele pede ajuda com algum filme que vai ter da Liga da Justiça futuro. Imagina, universo compartilhado de vários universos da DC. Aí ia ser foda pra caraca. Mano, basicamente é o Crise nas Infinitas Terras, é mais ou menos isso. Exato. Entendeu? Eu queria muito que isso acontecesse no universo de filmes da DC. Eu acho que eu não sei, cara. Isso vai demorar a gente já teve um gostinho disso na série, que teve no episódio do Crises Infinitas da série, apareceu o Flash ai, meu Deus, os dois. Grant Gustin, acho que é o nome dele, o Flash da série com o Ezra Miller. É isso aí, entendeu? O Ezra e ele apareceram juntos. Então a gente teve eles estão começando a trabalhar nessa coisa. Pode ser que dê muito certo e pode ser que dê muito errado. É isso que a gente vai tentar dar um gostinho no filme do Flash, entende? Exatamente, cara. É porque todo mundo fala, não, porque na vida você tem 50% de dar chance de certo e de errado. Mas, cara, eu vejo tanta coisa errada na Warner que eu fico assim, caralho, tem 80%. Eu acho que é 80% de dar merda. As pessoas, meus amigos, viram pra mim e falaram assim, porra, Efra, caraca, tu é um cara de quase 40 anos, esquece essa porra. Eu falei, não, meu irmão, eu tô velho, mas a minha criança interna não morre, cara, não é assim, isso que me dá... Porque, querendo ou não, né, por mais que eu brinque falando isso, né, são coisas que divertem a gente, sabe, são coisas que inspiram, que faz... E teve gente esperando pra isso há muito tempo. Tudo que a gente tá ganhando, tanto do universo da Marvel, tanto do universo da DC, tem gente esperando isso por muito tempo e conseguiu agora, né? 10 anos atrás, quando começou tudo isso, começou a trilhar esse universo feito, né? Organizado de filmes, de super-heróis. Então, para mim, que eu ainda sou mais nova e comecei a entender e a gostar disso desde o início dessa construção de filmes, tanto da Marvel quanto agora da DC, eu amo, eu tô aqui e eu tô comprando pra caramba isso, entende? No início eu ficava tão hypada, foi com Star Wars, foi com Marvel, foi com agora DC, e quando eu vejo essas coisas dando errado, como aconteceu com Star Wars, que eu fiquei devastada, e agora com a DC, que eu também fico com o pé atrás, depois de todos esses erros e de todas essas confusões que aconteceu, mesmo assim, eu me sinto honrada de tá vivendo essa época, entende? Tem gente que numa sériezinha já ficava animado porque não tinha isso, entende? Smallville, na época dos anos 2000, ter uma adaptação dos meus quadrinhos. Era uma coisa solta, aqui, ó, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Cara, querendo ou não, quem deu esse start de realmente ser corriqueiro foi a Marvel há 10, 12 anos. Antes disso, até lembro de, por exemplo, eu vi os filmes do Michael Keaton no cinema, do Batman, eu acho que eu vi todos os filmes no cinema, eu vi os filmes do Christopher Reeve em casa, em VHS, eu vi, cara, tinha um seriado do Superboy, cara, que passava no SBT, que era a década de 80, então assim, eu vi o filme do Blade no cinema, sabe, então eram coisas que pipocavam, que eu achava um máximo, mas como era uma coisa, eu não sei se escasso é a palavra certa, mas era uma coisa que não era tão corriqueiro. Ela não era conjunta, ela não tinha essa criação de um universo compartilhado que nem a gente viu na Marvel e que a gente surtou no
durante os Vingadores Endgame. Nossa, aquilo lá, o cinema virou um estádio, porque a gente nunca vivenciou algo do tipo. Tantos super-heróis juntos num filme para combater um vilão que seja importante, que tem uma importância, como era o Thanos. Então, aquilo foi realmente algo revolucionário. Isso eu não tiro da Marvel. Realmente, eles revolucionaram o cinema nessa questão de super-heróis. Por isso sabe qual filme bateria com... Desculpa te cortar, Efra, mas sabe qual filme bateria de frente se a DC estivesse disposta a fazer? Crise de Identidade. Qual? Não sei se vocês já viram Crise de Identidade, mas Crise de Identidade bateria sem dúvida nenhuma, bateria de frente com os Vingadores. Esse é qual? Eu não conheço esse. Bateria de frente com toda a linha temporal de Vingadores. Crise de Identidade com toda certeza, mas a DC já até desistir disso, a DC não vai fazer esse filme, se fizer não vai fazer bem feito igual fez com o Esquadrão Suicida. Já tô desacreditada. Cara, triste. E o Esquadrão Suicida também poderia ter tido tanta coisa boa, realmente, eles queriam que virassem Guardiões da Galáxia da DC. Só que então, que chamaram vilã rasa, aquela... não sei nem como descrever aquele filme. E agora eles fizeram esse reboot, que eu não sei como é que vai ser. É muito complicado, cara, porque aí o pessoal que viu o primeiro filme do Esquadrão Suicida perguntando, pô, esse aí é o segundo filme? É a continuação do primeiro? Não, é um reboot. Como assim reboot? Tá com os mesmos personagens? O que tá acontecendo? Olha, eu tô assim. O Esquadrão Suicida do James Gunn como o Snyder Cut. Só encarar entende? É muito confuso. Eu acredito que pode acontecer o seguinte, eles não vão negar o que aconteceu no primeiro Esquadrão Suicida, mas também eles vão tocar a história de um jeito que fala assim, tá bom, mas não falamos sobre isso aqui, agora é isso aqui. Eu acredito que eles vão tentar mais ou menos vir por esse caminho, porque claramente quando a gente vê o primeiro filme, a gente vê o quão ele é influenciado pela formação de equipe que é no Guardiões, e agora chamaram James Gunn. Então, assim, cara, para tentar deixar a bagunça menos bagunçada, eu acho que eles podem fazer isso. A gente não nega o que aconteceu, mas a gente só vai aproveitar o que de fato dá certo dentro do Esquadrão Suicida. E eu acho que o Will Smith caiu fora porque ele ficou com medo de ser uma outra bomba. E aí ele resolveu cair fora. Mas é muito complicado, porque aí eles pensam desse jeito, assim, eu tomara que o James Gunn seja uma pessoa que não seja do jeito que era o Josh, porque a Warner teve a mesma ideia de trazer o Josh depois que teve essa treta toda com o Zack Snyder, para tentar reinventar a Liga da Justiça, e deu essa merda desse filme de 2017? Foi? 17. Isso. Foi uma bosta. Enfim, e além de todos os problemas que aconteceram nos bastidores. Então, assim, é complicado. Eu espero que dê certo. O James Gunn, um tempinho atrás, eles ressuscitaram vários tweets, né, fazendo piadas que não eram legais, né? Piadas sobre pedofilia, piadas sexuais e tudo mais. E aí ficou aquela coisa de fica ou não fica na Marvel. Ele foi demitido, foi dispensado pela Marvel. Aí o que a DC fez? Trouxe o cara, aí depois a Marvel falou assim, não, James Gunn, chega aí, vamos conversar. Não pode ficar, mas dá uma amansada aí, não tuita mais esse tipo de coisa nunca mais, isso que foi há muito tempo. Então, rolou um jogo ali, porque a Marvel deve ter pensado, caraca, recrutaram um dos nossos, então lá pode ser... Já tinham recrutado em 2017, né, e vão recrutar de novo, porque sabe que estão fazendo merda. Pois é, então... o Joss, eu acho que é bem mais complicado, porque, assim, ele de fato tem um histórico em, né, tratar os funcionários, tratar as pessoas, mulheres principalmente, né, de uma forma escrota. Tinha um seriado que eu gostava muito, que era Buffy a Caça-Vampiros, que começou lá em 96, eu via nessa época, e ele, acho que foi um dos criadores, ou enfim, ele tinha um cargo alto na produção, e recentemente... E recentemente, algumas atrizes desse seriado quebraram o silêncio e falaram que ele de fato tinha comportamentos nada profissionais no set. E elas fizeram isso inspirados no que está acontecendo atualmente. Então, o Joss Whedon, especificamente, eu não creio que ele volte para DC. Tinha até mesmo um projeto para ele fazer o filme da Batwoman ou da Batgirl. Batgirl não vai rolar mais, pelo menos não com ele. Então, assim... Vocês forem burros.
Joss Whedon é muito bom em contar a história. Ele é muito bom contando história. Só que o problema é que, como ser humano, ele é um babaca. Na verdade, ele é um escroto. Então, eu acho que ele enterrou a carreira dele. Ele deve ficar abaixo do radar por um bom tempo, para só depois o cara voltar ativa, se é que vai voltar. Não sei. Pois é. Então, só para dar uma encerrada, vocês falaram muito, o Efraim defendeu um lado da Mulher Maravilha, a Dai defendeu outro. Eu tô meio que fazendo um papel do PH, né? Eu sou a pessoa dos quadrinhos. E ambos os lados, tanto mais empática quanto mais B10, ela apresenta isso com muita frequência. Então, eu, enquanto leitora de quadrinhos, já estou acostumada com ambas as versões. É extremamente violenta e a Mulher Maravilha extremamente amável, né? Vamos colocar assim, ela, o ser humano, está no convívio dos humanos, aprendendo com eles. Ela se permite ser empática, enquanto também ela pode causar um traumatismo craniano num bandido aí. Tá? O Zack soube abordar esse lado da Diana e a Pat soube abordar esse lado. E como a Pat disse, ela queria fazer um filme leve para 2020, já que foi um ano conturbado para todo mundo, e ela conseguiu. Eu ainda estou aprendendo muita coisa nos quadrinhos, né? Eu estou comprando, estou começando a ler bastante. E eu vejo isso, realmente tem essas duas versões da Diana. Só que eu ainda não sei tudo, ainda estou começando. Parece que a questão é tudo organização, entendeu? Equilíbrio. Tem a Diana, que é mais badass, digamos assim, eu acho que foi depois os 952, eu não me engano. Sim, teve o Rebirth e os 952. Isso, tem uma versão dela que é mais badass mesmo, tem. Só que é como se fosse uma outra história, digamos assim. Não é a mesma personagem dos quadrinhos dos anos 80. Então, é uma nova história que eles estão contando. Consegue perceber o complicado é a gente trazer isso para o filme, porque a Gal é uma Mulher Maravilha, uma versão da Mulher Maravilha, entende? Sim. Aí, quando a gente percebe que ela tá de um jeito no filme, tá de um jeito de outro, aí depois no outro depois de vários anos tá de um jeito, aí depois aparece depois de uns 30 anos na Batman vs Superman e na Liga da Justiça, de um jeito completamente diferente, tá errado isso aí, pra mim tá errado, porque ela é uma versão da Mulher Maravilha. Agora, se trouxesse uma outra atriz pra fazer uma outra versão, aí tudo bem, aí pode trazer um outro tipo de caracterização da Mulher Maravilha para essa personagem, não tem problema. Só que o problema da interpretação, né, do personagem da Diana com a Gal é que a gente foi apresentada de uma forma, depois foi de outra, e depois não teve coerência ela ser apresentada, né, dessa forma no segundo filme dela. E depois a gente não consegue identificar ela na versão do Zack Snyder, da Liga da Justiça. A gente não consegue identificar ela no Batman vs Superman. Fica confuso. Pois é, assim, a impressão que eu tive vendo essas facetas da Mulher Maravilha é quase como se eu tivesse, por exemplo, vendo os filmes dos X-Men. Se você pegar e olhar os filmes dos X-Men, a cronologia é toda bagunçada, né? Eu vou ver essa história aqui, eu sei que ela não tem uma ligação cronológica tão certinha em relação ao anterior. Pois é. Então, como se eu estivesse lendo uma história em quadrinho que não estivesse relacionada. Foi essa sensação que eu tive para a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, para mim, ela tem mais de 5 mil anos de idade, né? Como a gente sabe. Isso até é motivo de piada entre o Victor e o Flash, né? O Flash do Ezra Miller, né? Porque ela fala, pô, cara, será que ela curte novinho? Aí ele vira e fala, porra, Barry, cara, ela tem 5 mil anos, cara, qualquer cara é novinho pra ela. Então, por ela ter toda essa trajetória, toda essa história, todo esse conhecimento em combate, eu sempre a vi como a pessoa de frente na Liga da Justiça. Não tem Batman, não tem Super-Homem. É ela, porque ela... O Batman pode até ser o estrategista, mas eu acho que em termos de vivenciar batalhas e ter experiência, eu acho que a Mulher Maravilha deveria ser a cara da Liga da Justiça. Então, pra mim... E eles sempre tentam trazer a Mulher Maravilha como a principal. Se você percebe nos pôsteres e tudo, ela sempre tá mais à frente, tanto pelo amor pelo público com ela, tanto por essa influência que ela tem no grupo, entende? Ela seria como... Ele é o primeiro Vingador, mesmo antes de ter os Vingadores. Exato. A Mulher Maravilha, a Diana, no caso, ela é o primeiro membro da Liga da Justiça, mesmo antes de ter a Liga da Justiça.
Pois Exato, é, ela que exato. deveria estar ali de frente. Então é por isso que eu gosto tanto da personagem. Assim, eu já gosto da personagem, porque eu já vi o seriado da Linda Carter, né? A Mulher Maravilha clássica com a minha mãe, né? Porque quando mais novo, né, eu via o Batman de 66, o Superman do Christopher Reeve, né? E a Uhum. Linda Carter com a Mulher Maravilha. Então eu sempre gostei muito dela. E aí eu fico pensando, cara, ela deveria ser, e não deixa de ser, né? Mas ela deveria ser a grande líder da Liga da Justiça, sabe? Então eu acho que eles meio que cagaram um pouquinho na trajetória dela na hora de contar a história. É por isso, Sim. inclusive, que foi a ideia de fazer esse cast, né? Porque é para justamente contar sobre a versão da Mulher Maravilha. Então, para todos os efeitos, como eu falei, eu gosto de Mulher Maravilha 84, mas eu gosto de pensar como se fosse uma coisa deslocada. Mesmo que oficialmente dentro desse universo, eu gosto de pensar como uma coisa deslocada, mais voltada É. para a compaixão, para o amor. Por exemplo, na cena final de Mulher Maravilha 84, ela consegue jogar o laço que enrola o Maxwell Lord. E aí ela tá conversando com o Maxwell Lord e ela tá conversando com todas as pessoas do mundo que tem essa ligação psíquica, vamos dizer assim, que estão com o Maxwell, que Uhum. estão fazendo desejos. Aquela parada, o Max, ele abre mão do desejo dele para estar com o filho dele. Como o Max, naquele momento, ele é a própria pedra dos desejos, por lógica, é que se pensar o seguinte: a partir do momento que ele abre mão do desejo dele, todos os outros desejos deveriam se desfazer como um efeito em cascata. E aí o que É. acontece? A Diana na lábia ali, né, com essa coisa de personificar o amor, a compaixão, o respeito pelo próximo, a personagem como ela faz isso, ela faz com que todas as pessoas no mundo que desejaram abrissem mão do desejo de cada um. Ok, Uhum. eu entendi qual foi a mensagem da diretora nesse momento, que é dizer, cara, a gente precisa fazer o que é correto, mesmo que não seja aquilo que a gente deseja. Só que, Uhum. para pensar de uma forma mais analítica, se uma pessoa, por exemplo, deseja não ter mais uma doença terminal, ou deseja não ver o ente querido morrendo, ou deseja ser feliz, coisa mais básica do mundo, ser feliz, ou deseja não ter uma pessoa tóxica e agressiva dentro de casa. Mano, nem a Uhum. caralho a pessoa vai deixar de desejar isso, ela não vai abrir mão desse desejo. É isso que eu. É, exato. Eu também fiquei Entende? pensando muito nisso. Eu não sei se realmente ficou meio confuso, digamos. É tudo isso confuso. Meu Deus do céu, esse universo é muito confuso. Ou então, Aí. desculpa te cortar, Dai, eu até pensei no seguinte: se no momento em que ela faz o Maxwell desistir do desejo dele, se de alguma forma ele desistindo do desejo dele, isso influencia as pessoas que estavam desejando naquele momento e pararam de desejar. Eu não sei, mas ficou É, uma coisa meio assim, sabe? Tipo, todo mundo desistiu. Tipo, como? entendeu? Por isso que eu falo, é uma coisa muito irreal. Eu não consigo ver esse filme acontecendo na vida real, entende? Como eu pensaria que poderia acontecer se a gente tivesse super-heróis no Batman vs Superman. Sim, Nossa, isso aconteceria se tivesse super-heróis, sim. se viesse extraterrestres, né, de outro país é fora, de outro mundo pra cá e acontecesse essa guerra, entende? Isso eu super compraria. Agora, esse filme parece um filme pra criança. Não tem Fica lógica isso acontecer. Não tem. Porque assim, é importante a gente ter suspensão de descrença, cara. Tipo assim, eu não acredito em ninguém que voa, eu não acredito em ninguém que se veste que nem um morcego e dá Não, sim, porrada. mas eu. É que nem Mas tem a gente consegue identificar se aquilo tem algum pingo de lógica com o nosso mundo, perfeito. E alguma coisa de física relacionada que nem acontece The Boys, entende? The Boys, nossa, eu super compraria aqueles super-heróis na nossa realidade. porque é uma Super. coisa que a gente consegue se identificar, é uma coisa Exato. palpável, né? Agora, tipo Exato. assim, todo mundo abrir mão do desejo, cara, assim, um ou outro, eu entendo. Agora, todo mundo, 100% das pessoas que fizeram o desejo qualquer que fosse, isso eu não compro. Foi aí que eu fiquei meio assim, e eu não gostei disso. E aí já É. tinham acontecido vários tropeços ao longo do filme para desembocar nisso. Mas eu Uhum. entendi a mensagem que a Perry quis trazer, né? Que é aquela coisa, gente, às vezes a gente tem que abrir mão do que a gente mais quer para a gente alcançar o que é o correto. Que é até uma frase que, inclusive, a tia May fala pro Peter Parker do Tobey Uhum. Maguire, né? Que é uma cena que ela tem com ele, ela fala exatamente isso. A gente tem que abrir mão do que a gente mais ama para fazer uma coisa que é correta. Então eu achei bonito pra cacete a mensagem, mas eu fiquei assim, tá, mas eu acho que poderia funcionar quando o Maxwell desistisse de ser a pedra dos desejos, e aí o desejo de todo mundo cairia por terra. Eu acho que faria mais sentido. Porque é muito. Se a gente pensar, nossa, todo mundo realmente desistiu do pedido. Isso não aconteceria na vida real, que nem você falou.
Então, isso tira a emoção do filme. Todo aquele discursinho motivacional dela tira a emoção pra mim, assim, tá, na primeira vez eu fiquei emocionada porque aconteceu muita coisa do filme e eu fiquei emocionada com o filme em geral. E, assim, eu vendo a cena sozinha, eu não vejo aquilo acontecendo. Em choro, eu tô até vendo a cena. Deve ter chorado pra caramba, né? Muito! Nossa Senhora! Toda aquela cena da despedida dela com o Steve e ela voando, isso é uma coisa também, porque essa coisa de voar não aparece no Batman vs Superman e não aparece em Liga da Justiça do Zack Snyder. Olha, então, outra coisa que tá confusa. Eu acho que ficou subentendido, eu vou te dizer por quê. Eu acho que esse é um poder que a Diana, assim como a invisibilidade, eu acho que esse era um poder que a Diana não dominava. Por que eu achava que no BVS ela voava? Porque assim, quando começa aquela luta com o Apocalipse lá na Ilha Striker, que é uma ilha isolada, cara, a gente não vê como ela chega lá. Ela não deu um salto de Metrópolis até lá, então, por lógica, verdade. Eu acho que ela foi voando. No Liga do Zack Snyder, eu não lembro de vê-la voando, mas tem uma cena em que eles estão no final do filme que tá o Batmóvel, aquela cena clássica, né, dos heróis juntos, né? Sim. E a Diana, ela tá numa posição de voo, então eu acho que ela voa, mas ela não explora tanto essa... É mais um pulo que ela dá, aquelas coisas do pulo. Ela sempre dá um pulo bem grande que vai lá pra cima. Mas nunca o ato de voar, digamos assim, ficar planando no ar, que nem a gente viu no segundo filme. Aliás, a cena de voo dela, né? Inclusive, no 84, no filme 84, a gente tem 3 homenagens ao Zack Snyder, que eu não sei se vocês repararam. A primeira, a mais gritante, né? É o voo dela, que eu achei de uma poesia visual, assim, lindo. Toda a trilha sonora também, nossa. Então, isso que eu vou chegar também. Tem esse momento do voo, né? Com toda aquela trilha sonora e tal. Tem um momento que a Astéria é atacada pelos soldados de capa vermelha, que pra mim aquilo ali foi uma referência ao dentro do Zack Snyder, que é um filme que eu gosto pra caralho. E a terceira homenagem que rolou foi aquela música que rola no final, quando ela tá falando com o Max. Sim, verdade. Nossa, eu arrepiei quando eu vi aquela cena, cara. É um filme que me traz misto de emoção, sabe? Tipo, tem hora que eu gosto muito, tem hora que eu fico, poderia ser diferente. O filme é bom, entendeu? Eu não tiro isso dele, ele é bom. Ele é cafona, ele é divertido. Ele é cafona. E assim, é proposital, ele tem consciência disso. Por exemplo, a cena do shopping no início, tipo assim, as pessoas gritando, meu Deus, ele tem uma arma, não sei o quê. E o cara querendo jogar nos 80 é muito cafona. Mas a ciência foi proposital fazer isso, sabe? Eu acho que foi proposital. E mais complicado, poderia ter sido assim, mas depois do filme poderia melhorar. Aquela coisa assim, legal, mas acho que só eu que curto esse filme, sabe? Um negócio meio assim. E assim, voltando sobre essa questão dos desejos no final, uma outra coisa também que eu me dei conta foi o seguinte: se teoricamente, né, essa história se passa nesse mesmo universo cinematográfico, né, e a gente tem a morte dos pais do Bruce, né? O Bruce perdeu os pais dele em 81 e a história se passa em 84. Cara, o Bruce é um garoto, ele tá altamente traumatizado. Ele deseja os pais até hoje, que é adulto. Em algum momento ele desejou que os pais dele voltassem. Então ele poderia estar vendo a televisão e falar, eu quero meus pais de volta. Os pais voltam e agora ele vai abrir mão do desejo? Porra, nem a caralho, né? Pois é, só se, né? Realmente, isso aí tem uma questão envolvida, é verdade. Ai, cara, mas assim, eu gosto da Perry, eu acho ela ótima diretora. Quem viu Monster, acho que Monster foi ela quem dirigiu com a Charlize Theron. Cara, é um filme ótimo. Eu gosto muito da Charlize, da Perry Jenkins, mas eu acho que faltou eles conversarem ali um pouquinho, né? Coerência, faltou coerência. Isso é a palavra desse filme, faltou coerência. Ai, meu Deus, você fala umas palavras bonitas aqui que complementam o que eu penso que é uma maravilha. É isso. Essa é a palavra, coerência. Se tivesse coerência com tudo que a gente já tinha visto da Mulher Maravilha, com o universo, a gente ia amar o filme. Todos, entendeu? A maioria ia amar o filme. Só que faltou coerência. Essa é a palavra. Então, vamos fazer algumas considerações finais aqui. Vamos começar com a Dai. E aí, Dai? Eu agradeço, né, pelo convite. A gente falou pra caramba aqui. E que nem todo o início, né, dessa conversa, o universo da DC tem todos esses problemas.
Mas a gente fica lutando, a gente como fã, que nem teve toda essa comoção com o filme do Zack Snyder, né, da versão da Liga da Justiça, que a gente conseguiu que fosse liberado. Então a gente tem força, entende? Então nós precisamos sempre mostrar o que a gente quer ver nesses filmes, o que a gente precisa que seja respeitado nos filmes, para que a nossa voz seja ouvida, entende? Então, eu amo o universo DC, eu amo o universo Marvel, todo esse universo geek, pra mim, sempre estava presente na minha vida. Então, eu sempre vou lutar para que ele seja feito da maneira certa. Ele precisa ser feito da maneira certa. Então, esse é o meu relato final, que a gente continue lutando para que a DC tenha a importância que ela merece, que ela tem a força que ela tem nos filmes seja melhor construída, seja melhor feita. Então, eu agradeço muito por essa conversa e vamos que vamos. Obrigada. A gente aqui no Mesa pra Quatro que agradece a sua participação, viu? O bate-papo mais incrível que eu já participei da minha vida, gente. Mano, só faltou uma mesinha e a gente ficar conversando, bebendo a cerveja, comendo um salgadinho. Foi isso. Pô, tô com fome, hein? Eu queria um salgadinho. Nossa, mas foi incrível. Obrigada mesmo. A gente que agradece, Dai. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Efra, agora é contigo. Cara, eu espero que a DC vai ter um terceiro filme da Mulher Maravilha, sim. E aparentemente vai ser o último, com a Patty Jenkins na direção. E eu não sei, com certeza eles vão fazer mais filmes da Mulher Maravilha, porque é uma coisa que sim, deu certo. E a gente não sabe se a Gal vai continuar ou não. A questão é, a Gal continuando ou não com a Patty Jenkins, né, que esse vai ser o último filme da Patty, eu quero mais histórias da Mulher Maravilha. Eu gostaria muito de ver histórias da Ilha de Temícera. Sim. Eu gostaria de ver histórias pra mitologia grega com deuses. Eu quero ver mais das Amazonas. Quando eu vi o Snyder Cut, eu falei, mano, poderia ter uma série da Nossa, HBO aquela Max. batalha que é da Era de Heróis, aquela Era de Ouro. Nossa senhora, me arrepiei toda. Eu gostei demais. Então, eu quero mais que eles explorem essa história da Mulher Maravilha, seja com a Gal, com a Patty ou com alguma outra atriz ou diretora, mas eu quero ver mais da Mulher Maravilha especificamente, porque pra mim, no atual universo, ela é a quem tem melhor desenvolvimento, sabe, em relação às outras pessoas, pra mim. É isso. Bom, eu particularmente não gostei muito da falta de atenção, né, com a Minerva, que eu tenho. Sim, a gente esqueceu da Minerva. Ela precisava ter muito mais tempo de tela, realmente. Ela teve a atenção que eu esperava que ela fosse ter, mas assim como vocês, gostei e não gostei do filme também. É isso. Bom, é gente, fogo, cara. É isso, eu quero agradecer muito a sua participação, Dai, por ter vindo aqui. Obrigada. E esse foi o nosso MesaCast aqui, o seu podcast do Mesa pra Quatro. Beijos e até. Beijão, pessoal. Beijo.